O vento soprava forte naquela manhã cinzenta quando Karim Al-Fardi, um respeitado empresário árabe do ramo imobiliário, desceu do carro blindado com motorista e seguranças. Vestia um terno escuro impecável e usava óculos escuros que ocultavam os olhos cansados de quem, por fora, parecia ter tudo, mas por dentro carregava um silêncio que nem o luxo conseguia preencher. Ele estava ali a trabalho para avaliar investimentos em construções de alto padrão na cidade, mas aquele dia estava prestes a se transformar em algo que o dinheiro jamais poderia antecipar. A caminho de uma reunião com corretores locais, decidiu fazer um breve desvio até o cemitério da cidade. Era um lugar simples, sem segurança, longe dos holofotes. Karim não contou a ninguém o motivo daquela visita. Apenas disse ao motorista que esperasse e seguiu sozinho pelos caminhos de pedra cercados por lápides antigas, como se algo o chamasse. O homem de negócios parecia guiado por uma força invisível, até parar subitamente. Seus olhos se fixaram em uma cena que o paralisou. Ali, sobre uma lápide gasta e coberta de folhas secas, jazia um menino pequeno, dormindo encolhido, com roupas sujas e rasgadas. Ele devia ter no máximo 7 anos. O rosto sujo, o cabelo embolado, os pés descalços. Mas o que mais chamava a atenção era o modo como abraçava a lápide como se ela fosse tudo que lhe restava no mundo. A inscrição na pedra estava parcialmente apagada, mas Karim conseguia distinguir o nome. Um nome que o fez tremer. Ele se aproximou devagar, sentindo o ar sumir dos pulmões. A mão foi até o peito, como se quisesse impedir o coração de saltar. Aquele nome estava gravado em sua memória há mais de uma década. E agora, diante dele, aquele menino, tão pequeno, tão indefeso, dormia exatamente sobre a lápide de Layla, o nome que ele nunca conseguiu esquecer. A mulher que desapareceu anos atrás, sem deixar rastros. A mulher que ele amou e que o mundo arrancou dos braços dele com crueldade. Karim caiu de joelhos. Não importava o terno, não importava a posição social, não importava quem o visse. A dor veio como um trovão atravessando os anos. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ele não conseguiu conter o choro. A imagem daquele menino dormindo ali, naquele exato lugar, não podia ser coincidência. Era como se o tempo tivesse voltado para cobrar uma dívida que ele nem sabia que tinha. A semelhança do garoto com Layla era impossível de ignorar. O formato do rosto, a curvatura da boca, até a forma como ele dormia. Era tudo tão familiar, tão íntimo. E então, algo dentro dele gritou. Esse menino não pode ser apenas um estranho. Enquanto Karim tentava recuperar o controle, o menino despertou com o barulho das folhas sendo pisadas. Abriu os olhos devagar, assustado, encolhendo-se como um animal ferido. Seus olhos, castanhos profundos, fitaram o homem ajoelhado à sua, frente com desconfiança e medo. "Quem é você?" perguntou com voz fraca. Karim não respondeu. Ele apenas encarava aquele olhar. Aquele olhar que parecia um espelho do seu próprio passado. "Você está com fome?" perguntou por fim, tentando suavizar a tensão. O menino hesitou, então balançou a cabeça afirmando, mas sem se levantar. Karim estendeu a mão, devagar, oferecendo um pedaço de chocolate que trazia no bolso interno. Um hábito antigo que nunca perdeu. O menino pegou, comeu com desespero, e aquilo partiu ainda mais o coração do milionário. A cabeça de Karim girava. Precisava de respostas. Quem era o menino? Por que estava ali, sozinho, dormindo sobre a lápide de Layla? Onde estava sua família? E por que aquele nome que tanto o assombrava, estava gravado ali, naquele cemitério distante? Levantou-se devagar, limpou o rosto com as mãos e olhou novamente para a inscrição. Confirmou letra por letra. Layla Ben Salem. As datas batiam. A mulher com quem ele vivera um romance intenso, mas que foi afastada por forças maiores do que eles. Ele acreditava que ela havia desaparecido por vontade própria. Agora, o destino mostrava que havia muito mais por trás daquela história. E talvez aquele menino com olhos tão parecidos com os de Layla, fosse o elo perdido entre o passado e o presente. E sem saber, ele acabava de abrir a porta para uma verdade que mudaria sua vida para sempre. Karim voltou para o hotel naquela noite sem dizer uma palavra a ninguém. Cancelou todos os compromissos do dia seguinte e trancou-se na suíte.
Sentou-se diante da janela panorâmica, encarando a cidade iluminada, mas sua mente estava presa no rosto daquele menino. A imagem não saía da cabeça. O garoto dormindo sozinho, faminto, sobre a lápide de Layla. Aquele nome gravado ali não podia ser uma coincidência. Ele precisava de respostas. Naquela mesma madrugada, entrou em contato com um detetive local e pediu que investigasse discretamente tudo sobre a mulher sepultada naquele túmulo. Nome completo, histórico médico, registros antigos, tudo. Deu o nome, Layla Ben Salem. Quando ouviu a confirmação do sobrenome completo, o coração de Karim disparou. Era ela. Aquela que ele amou e nunca esqueceu. Aquela que sumiu sem deixar rastro. E que agora estava morta. Em um cemitério esquecido, com um menino ao lado, do túmulo. Na manhã seguinte, Karim voltou ao cemitério. O menino ainda estava lá, tentando dividir um pão seco com um cachorro de rua. Ao vê-lo, o garoto recuou de novo, desconfiado. Mas desta vez, Karim sentou-se ao lado dele no chão. Disse que não queria assustá-lo. Contou que conheceu a mulher cujo nome estava ali gravado. Os olhos do menino se estreitaram. Ela era minha mãe. A frase foi um soco no estômago de Karim. Confirmava tudo. O menino se chamava Youssef. Disse que sua mãe havia morrido havia pouco mais de um mês, depois de uma longa doença, e que ele não tinha mais ninguém. A voz era firme, mas cheia de dor. Explicou que os vizinhos não quiseram acolhê-lo, que ele fugiu dos abrigos por medo de apanharem dele, e que achava mais seguro dormir perto da mãe. Ela disse que sempre estaria comigo. Então fico perto dela, disse apontando para a lápide. Karim sentiu a garganta travar. Aquela criança, que nem sabia o que era carinho, falava com uma maturidade sofrida que nenhum adulto suportaria. Youssef não sabia quem era o pai. A mãe nunca contou, mas falava com orgulho de um homem especial que ela conheceu anos atrás. Um homem gentil, de outro país, que a fazia sorrir e que sonhava em levá-la para longe dali. Mas um dia ele desapareceu. Ela dizia que foi o destino. Karim fechou os olhos. Agora entendia. Layla não o abandonou. Ela foi impedida de continuar. Ele se lembrou da época em que estavam juntos. Ela era doce, forte, inteligente. Vinha de uma família rígida, que reprovava o relacionamento dos dois por ele ser estrangeiro. Karim era jovem demais para enfrentar os pais dela. E quando Layla sumiu, ele acreditou que havia sido rejeitado. Mas ela desapareceu para proteger o que carregava, uma criança. A família provavelmente a expulsou, e ela viveu escondida, criando o menino sozinha, até a morte levá-la. As informações do detetive chegaram no fim do dia. Documentos antigos, uma carta esquecida no hospital onde Layla foi internada, e registros de nascimento confirmavam. Youssef era seu filho, e o pai constava como desconhecido. Mas entre os pertences dela, guardados em um envelope amarelado, havia uma carta endereçada a K.A., as iniciais de Karim Al-Fad. Com mãos trêmulas, ele abriu o envelope. As palavras da mulher que ele amara invadiram sua alma. Se um dia você encontrar este menino, cuide dele. Ele é feito de mim. E de você. Eu nunca tive coragem de te procurar. Achei que não era mais digna. Mas se o destino permitir, talvez você o reconheça nos olhos dele. Eu reconheço você, todos os dias, no olhar dele. Karim chorou como nunca. Havia perdido anos. Anos que não voltariam. Mas agora, tinha a chance de fazer algo certo. Na manhã seguinte, voltou ao cemitério, mas Youssef não estava mais lá. Entrou em desespero. Perguntou aos moradores da região. Procurou em cada rua próxima, até encontrar o menino encostado numa parede, dormindo com fome. Sem hesitar, o milionário o pegou no colo como quem segura a coisa mais preciosa do mundo e o levou até seu carro. Youssef acordou assustado, mas ao ver o homem chorando e segurando firme sua mão, algo mudou em seu olhar. Pela primeira vez, se permitiu confiar. Karim levou o menino a um hospital particular, cuidou da saúde dele, comprou roupas novas, preparou um quarto só para ele no melhor hotel da cidade. Mas sabia que não bastava dar conforto material. Precisava conquistar o coração daquela criança marcada por abandono. Então, decidiu começar diferente. Voltou ao bairro pobre. Queria conhecer a história de Layla através dos olhos de quem viveu ao lado dela. Conversou com vizinhos, ouviu histórias de como ela cuidava dos doentes mesmo sem ter nada, de como protegia o filho mesmo quando estava fraca. Com cada relato, Karim sentia que estava mais perto dela, e mais próximo.
de Youssef. No final do tópico, pai e filho estão lado a lado em frente ao túmulo de Layla. Karim segura a mão de Youssef, que ainda não o chama de pai, mas já o olha com menos medo. Um momento de silêncio os une. O menino sussurra. Ela dizia que um dia alguém viria me buscar. Será que é você? Karim apenas aperta sua mão com firmeza. Não vou mais te deixar sozinho. A história ainda não terminou, mas o reencontro finalmente aconteceu. Os dias seguintes foram silenciosos, mas transformadores. Na cobertura luxuosa que Karim reservou para ele e Youssef, havia tudo o que uma criança poderia querer. Brinquedos novos, uma cama macia, comida quente. Mas nada daquilo parecia tocar o menino. Ele comia em silêncio, dormia pouco, acordava à noite com pesadelos. A vida de abandono havia deixado marcas profundas. Karim, por sua vez, estava disposto a tudo para conquistar aquele filho que o destino lhe devolvera de forma tão inesperada. Começou a criar rotinas com ele. Tomavam café juntos, liam livros infantis, passeavam pelas ruas. Mas a barreira emocional de Youssef ainda era espessa. Em uma noite chuvosa, o menino perguntou baixinho: "Você vai me mandar embora também?" Karim segurou a respiração. A dor contida naquelas palavras perfurava qualquer armadura. Se aproximou, ajoelhou-se diante dele e respondeu: "Não, meu filho. Eu cheguei tarde, mas nunca mais vou te deixar." Mesmo com todos os recursos, Karim entendeu que a única forma de resgatar Youssef seria descer do pedestal. Assim, tomou uma decisão radical. Abriu mão temporariamente dos negócios, cancelou compromissos em outros países e passou a morar com o garoto em uma casa simples nos arredores da cidade. A mesma onde Layla havia vivido os últimos anos de sua vida. Ali, entre paredes modestas e vizinhos humildes, Karim começou a reconstruir o vínculo com o filho. E foi nesse mesmo cenário que teve uma ideia ainda mais ousada: transformar a antiga casa de Layla em um centro de acolhimento para crianças de rua. Ela sempre quis cuidar dos outros. Agora vai continuar cuidando através de mim e de você, disse ao filho, colocando a mão sobre o coração dele. A notícia se espalhou rapidamente. O milionário estrangeiro que um dia passou apressado pelo bairro agora estava ali, reformando casas, doando cestas, contratando assistentes sociais e médicos para cuidar das crianças esquecidas pela cidade. A presença de Youssef ao lado do pai em cada entrega gerava comoção. Ele ainda era tímido, mas sorria mais. Corria com outras crianças. Pela primeira vez, parecia livre do peso invisível que o prendia. E a maior transformação aconteceria em uma manhã de domingo, durante a inauguração oficial do Centro Layla Ben Salem. Com dezenas de crianças reunidas, flores no portão e uma placa com o nome da mãe, Youssef subiu ao pequeno palco e pegou o microfone. Olhou para o público, respirou fundo e disse: "Ela dizia que um dia alguém viria me buscar. E ele veio. Esse é o meu pai." Karim chorou sem vergonha. Aquela era a primeira vez que o menino o chamava assim, diante de todos. O tempo passou, e o vínculo entre pai e filho se fortaleceu. Karim voltou a trabalhar aos poucos, mas manteve a sede da fundação ativa, com Youssef sempre envolvido nos projetos sociais. O garoto voltou a estudar, mostrou grande talento para desenhos e passou a ilustrar livretos infantis com histórias inspiradas em sua trajetória. Certa vez, ao ser entrevistado por uma repórter local, ele foi perguntado sobre o que mais aprendeu com a mãe: a não guardar raiva e a esperar com fé. A entrevista viralizou e a história comoveu pessoas ao redor do mundo. O menino, que dormia numa lápide agora, era símbolo de esperança. No aniversário de 1 ano da morte de Layla, pai e filho voltaram ao cemitério. Levaram flores, um retrato pintado por Youssef e um pequeno caderno com todas as memórias que ele vinha escrevendo desde o dia em que conheceu Karim. Ali, em frente à lápide renovada, Karim fez uma promessa: "Enquanto eu respirar, seu filho será cuidado, e seu nome nunca será esquecido." Em resposta, Youssef encostou a cabeça no ombro do pai e disse: "Você demorou, mas chegou." Aquela frase não precisava de mais nada. Era o ponto final de um ciclo de dor e o início de um novo capítulo. A história termina com os dois caminhando lado a lado por um campo aberto, com crianças correndo ao redor em uma manhã ensolarada. A câmera se afasta lentamente enquanto a narração final ecoa. Às vezes, os caminhos mais dolorosos nos conduzem aos reencontros mais verdadeiros.
E quando tudo parece perdido, o amor ainda encontra uma maneira de florescer. Se essa história tocou seu coração, comente. Aqui embaixo, você acredita que o amor verdadeiro pode vencer até o tempo? Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Até o próximo vídeo!